Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz o acabamento do cabelo, da asa, da base e a pintura de olhinhos dessa peça mega fofurenta. Bora lá? Então pessoal, vamos lá confeccionar essa fofurice toda. Eu acelerei esse vídeo aqui ao nível 2 para que fique mais agradável para você poder assistir. Nessa primeira parte aqui nós vamos colocar o cabelinho dessa fofurinha, que é a Laura. É uma fada que eu vou fazer aqui personalizada na Laura. E é uma boneca de 18 centímetros e ela vai na base. Aqui eu vou começar fazendo o cabelinho na parte de baixo, a primeira camada. Esse cabelinho vai aqui na altura da cintura. Então eu vou fazer ele um pouquinho mais para baixo, porque ele vai secar e vai subir um pouco. Então, principalmente por ser um cabelo cacheado e também porque o biscuit tem esse comportamento. Desse modo eu vou pôr ele um pouquinho aqui abaixo da cintura e vou fazendo camada por camada. Ali eu já tinha feito alguns fiozinhos de cabelo e outros eu guardei ali na vasilha para que eles não ressecassem, né? Para que eles mantessem o mais úmido possível à medida do tempo que eu ia colocando aqui. E aqui eu comecei a fazer essa parte, passei cola, coloquei aqui, vou umedecer um pouquinho para poder unir massa com massa. Você viu que eu já cobri a parte da cabeça dela aqui com uma camada de massa preta. E aí aqui eu vou fazendo camada por camada. Eu fiz a primeira camada na parte das costas e agora eu vou fazer a parte da frente aqui, colocar uns fiozinhos para dar um movimento e o detalhe do acabamento na frente. Eu sempre faço a camada toda de baixo primeiro, que inclui a parte das costas e também a parte da frente, para poder ficar bem legal e depois não ficar um buraco ali e você ter que vir preencher com mais dificuldade. Então eu sempre faço dessa maneira. Aqui o cabelinho eu sempre coloco também depois que o rostinho já está pintado, porém nesse caso aqui eu tinha menos prazo e aí a minha preocupação maior era o cabelo, porque demandava mais tempo para secar. Então eu fui fazendo o cabelo e depois eu parei para poder fazer a pintura do rostinho. E também porque o rostinho da Laura não tem cabelo no rosto, né? Não tem nada influenciando ali a testinha, nenhum cabelo jogado, nem nada. A foto referência não tem, então foi possível para mim deixar a pintura para depois. Inclusive eu vou dividir esse vídeo aqui na parte do cabelo, na parte da base e na parte da pintura dos olhinhos, para que não fique tão cansativo e você consiga visualizar aí de forma tranquila. Aqui no caso o vídeo ficou virado porque eu esqueci que eu tinha virado a câmera de cima para baixo aqui de um jeito e acabou gravando, e quando eu fui ver já estava nesse formato, mas aqui fica bom para você assistir, por isso que eu virei ele e vai ficar legal, não vai atrapalhar em nada. A diferença é só que a câmera tá virada, mas o importante são os detalhes. Aqui eu vou fazendo camada por camada. Você viu que ali na vasilhinha já tinha alguns fios prontos e eu sempre deixo assim para poder me facilitar essa hora aqui, que é a hora da montagem, tá bom? Alguns eu vou confeccionando na hora, mas a maioria eu deixo pronto. Por quê? Eu deixo pronto assim, né? Eu faço um pouquinho antes, alguns minutos antes, deixo ali na vasilha, principalmente quando é cacheado, que além dele dar uma breve ressecada nos cachinhos, me agiliza na produção. E essa vasilha aqui com tampa não permite que ele resseque totalmente, né? Ele resseca um pouco, igual você tá vendo aqui, na hora que eu vou colocar ele fica um pouquinho esbranquiçado ali, dá uma ressecada, mas é menos. E como aqui é camada por camada, nós vamos estampando e umedecendo isso aqui aos poucos. Não interfere em nada. É uma forma que eu descobri, né, que eu aprendi com um dos cursos que eu faço, de colocar nessa vasilha aí. Antes eu colocava, fazia de pouquinho em pouquinho e tampava eles aqui numa outra vasilha que eu tenho, mas essa aqui também eu achei legal, achei interessante a trava dela e utilizo ela hoje em dia. Mas eu sempre usei vasilha, só que não essa aqui de forma de bolo, né? Eu sempre usei vasilhinha normal, as que eu uso aqui para poder guardar a massa. E aí eu vi essa daqui da forma de bolo, achei legal porque ela é mais espaçosa. E a outra vasilhinha que eu utilizava aqui, ela era bem menor. E para os fios acabava cabendo pouco. Aqui eu vou passando água, eu vou ajeitando aqui os fios, onde, né, para poder cobrir o melhor possível. Ali acabaram os fios e aí eu vou colocar aqui de uma vez a asa, porque essa boneca é a Laura, né, tô fazendo aí,
aniversário, a mãe dela pediu pra fazer ela como fada e colocar uma asa nela, uma fada de uma personagem. Pediu pra mudar a cor do vestido e colocar uma asinha nela. Então é uma boneca personalizada, né? E aí eu vou colocar essa asinha aqui. Eu fiz essa asa em biscuit, fiz ela no formato, depois eu recortei para poder dar um movimento nela aqui na boneca. Aí eu vou fazer o encaixe dela aqui. Eu não coloquei arame nem nada para sustentar. Geralmente eu gosto de colocar arame para sustentar, mas nesse caso aqui, como o fio a asa é fina, não me permitiu, né, fazer essa estrutura. E aí eu preenchi ela aqui bastante com massa para ela ficar o mais firme possível. Mas aí, no caso, não foi possível fazer do jeito que eu gostaria, que seria com arame, que eu sempre gosto de reforçar muito as minhas peças. Porém, nesse caso aqui, ia ficar grosseiro. Então, eu decidi deixar sem mesmo. Porém, ela tá bem, ela ficou bem firme, porque eu preenchi ela aqui bem com massa e depois ainda coloquei o cabelinho por cima. Então, em caso de queda, alguma coisa do tipo, pode ser que venha soltar, dependendo da força, né? Mas ainda que eu não estruturei com arame, ela ficou bem firmezinha depois de seca. Aqui eu passei um pedaço de massa de biscuit e cola branca, PVA extra, e ficou bem preso, foi suficiente. Aqui eu vou ajeitando. Primeiro eu coloquei os cabelinhos ali ao lado, e agora eu vou colocar os fios aqui no meio e vou firmar esses fios aqui no meio. Certo que vai vir outras camadas aqui por cima, mas essa primeira etapa aqui eu precisava ajeitar para deixar uma camada do lado de fora e outra camada do lado de dentro, principalmente por ser um cabelinho cacheado, o movimento dele faz muita diferença. Então aqui eu vou ajeitando da melhor forma possível para que não fique grosseiro, mas aqui eu vou prender basicamente a asa com o cabelo. Por que eu coloquei o cabelo no meio? Porque se eu colocasse ele só ao lado ia ficar esquisito. Ainda mais que é um cabelo grande, volumoso, o da criança, né? Adolescente, e esse aqui da peça, né? Então é uma peça no estilo fofinho e a gente dá muita ênfase no cabelo, que é o que chama muita atenção. Então, por ser um cabelo volumoso, eu não poderia colocar ele apenas dos lados, né? Eu tinha que colocar alguns fiozinhos aqui no meio. Então, eu fiz dessa forma para poder ficar o mais harmonioso possível, e foi bom porque deixou a asa aqui bem firme. Agora eu vou cortar mais alguns fios de cabelo. É basicamente abrir a massa numa espessura fina, mas não tão fina e não tão grossa. O que você achar viável aí, quando você for fazer o seu, depende do modelo. E eu vou fazer alguns fiozinhos aqui para poder dar continuidade. Aí esse aqui eu não vou colocar na vasilha, eu já vou fazendo e modelando aqui mesmo, porque aí eu consigo ter noção do espaço e da modelagem, né? Sem que ele fique mais ressecado, e me facilita movimentar ele melhor aqui nesse caso. Então aqui eu só recortei na mesma hora e vim modelando os cachinhos nesse momento aqui. Acabou que cortou aqui o pedaço onde eu estou fazendo o formato, mas vocês já viram aí no comecinho como que é. Esse modelinho de cachinho aqui são ondinhas bem simples, não é um cachinho encaracolado totalmente. Na verdade, esse cabelo é um liso cacheado, bem cacheado, mas ele é mais liso. Então por isso que eu fiz com algumas ondinhas para não ficar fora da referência do cabelo da Laura. E aqui agora eu vou ir alisando para poder unir essas mechas. São muitas camadas de cabelo, mas é assim mesmo que funciona. Aqui eu estou passando água para poder umedecer e alisar. Eu estou usando essas basezinhas de MDF para segurar, porque eu estou sem a minha outra base aqui que eu uso para firmar os bonecos. Vou ter que confeccionar outra. E essa eu improvisei. A semana eu estava um pouco agarrada, nessa semana que eu fiz. Tava com bastante encomenda, graças a Deus. E aí não deu para poder organizar isso. Aí eu fiz aqui no improviso mesmo com essas aí, que é o que eu tinha. Então por isso que toda hora eu fico tirando
e colocando, e elas ficam soltas porque eu tô usando ali 3 para poder dar a altura do arame galvanizado que eu deixei por baixo para poder colocar na base. Aí aqui eu vou recortar mais, eu faço sempre o detalhe de um lado e outro, porque principalmente por ser um cacho, ele vai mostrar de um lado e outro, então não adianta só fazer a textura de um lado, não fica com um acabamento legal. Então fica a seu critério, mas eu gosto de fazer assim. Eu acho que o acabamento fica mais bonito quando você faz o cacho e a volta, tanto da frente quanto o verso, tem esses risquinhos aqui que a gente faz para poder marcar. Eu marquei ali com um cortador de pizza e agora eu vou vir colocando essa outra camada aqui já na parte de cima. Quando é um cabelo um pouco mais volumoso em cima, eu coloco mais camadas. Mas esse da Laura aqui, o cabelo dela em cima, ele é bem liso. Tem mais cachos nas pontas, então eu não pude encher muito, porque ia ficar muito sobrecarregado a parte de cima. Então eu já vim aqui agora fazendo essa camada aqui, que já é uma camada de cima até embaixo, para poder já ir rumo à finalização dessa parte de cima mesmo. Aqui eu vou fazer um brinquinho, um detalhe bem simples, não vou colocar de pedrinha, vou colocar de massa, porque o cabelo é muito grande, vai tampar, quase não vai aparecer, então não tem necessidade de colocar uma pedra aqui. Vai aparecer pouco. E também ficou mais delicadinho, de acordo com a roupinha da fadinha. Aí aqui eu vou organizando o cabelinho dentro aqui da realidade da asa, de forma que cubra a cabeça. Aos pouquinhos vai tomando forma e vai ficando bem fofinho. Tem que ter paciência para fazer cabelo, não demanda muito tempo. Já aproveita, deixa o seu like aí no vídeo, já compartilha com alguém que você achar que é legal aprender aqui comigo. Ative as notificações para você receber os outros vídeos que estão por vir. E também comente aí se você está gostando. Se você tiver alguma sugestão de vídeo para o canal, você pode deixar aí também. É muito bom quando tem essa interação aí nos comentários, que o YouTube entende que é um vídeo legal, interessante e indica para outras pessoas. É basicamente a relevância do vídeo. Então, eu te peço que você possa deixar o seu like e colaborar com o crescimento do meu canal. E eu fico muito feliz e agradecida de ter você aqui e de ver outras pessoas chegando também, para que mais pessoas possam aprender comigo, compartilhar os seus ensinamentos também. E é muito bom a gente ver o mercado do nosso trabalho crescendo e para que o nosso trabalho seja cada vez mais valorizado. Quando eu aprendi a fazer biscuit, no início, quando eu não pude comprar o curso, eu fui comprar o curso um ano depois. Eu aprendi muita coisa aqui no YouTube. Então, não só a fase de monetização, que ainda vai vir, mas por poder ajudar outras pessoas com o que eu aprendi também, né? No gratuito, é muito bom a gente poder devolver e dar em dobro, né? Que o que a gente absorve, que a gente aprende de outras pessoas. Aqui já fiz aqui essa parte da frente e vou fazer aqui um detalhe. Vou fazer na verdade aqui o outro brinquinho. Medir ali mais ou menos o tamanho da bolinha e já vou colocar o outro. Depois eu vou passar um brilhozinho nessa massa. Que eu amassei ele ali, apertei a massa, acabou amassando e eu fiz de novo. E aqui eu já vou fazer o lado de cá do cabelinho, então eu vou coloquei o brinquinho para não ficar fora. Minha massa aqui já está bem ressecada. No dia que eu fiz esse cabelinho da Laura, estava muito quente aqui, muito calor, então a massa estava ressecando muito rápido. Um dos motivos pelo qual eu coloquei na vasilha. Tava difícil de trabalhar esse horário, mas é o que deu para poder fazer. Um momento aqui que a minha bebê entreteu durante o dia, eu fiz, porque na maioria dos dias dessa etapa aqui desse trabalho, essa semana aí eu fiz de madrugada, porque ela estava muito agarrada a mim e não
estava me deixando trabalhar durante o dia. Aí, nesse momento aqui, ela entreteu um pouco. Foi possível fazer esse cabelo e gravar pra vocês. Ou ela tava entretida ou ela tava dormindo, eu não me lembro. Porque eu estou dublando esse vídeo aqui agora de madrugada, que é o horário que tem menos barulho, menos interferência aqui, porque durante o dia não tem como. É cachorro, é às vezes uma musiquinha, aos barulhos dos vizinhos, e aí acaba que fica uma interferência, não fica muito legal o áudio, e aí eu deixo para poder gravar sempre de madrugada, para dublar, né? Gravo e depois eu dublo. Então eu não me lembro se ela tava dormindo ou se ela estava entretida com alguma coisa, mas pelo tempo que durou aqui, pode ser que ela estava dormindo. E aqui eu vou colocando agora do lado de cá, do lado direito dela, e depois eu vou para poder fazer o acabamento, né? Desse lado aqui do cabelo. Vou umedecer porque está secando bem rápido, que está muito quente aqui. Esse período aí estava bem quente. Foi comecinho de janeiro. Eu vou abrir mais uma massa para poder fazer o restante ali. Aqui eu já tô abrindo até menos porque está ressecando muito rápido. Muito quente, muito calor, e aí a massa acaba evaporando bastante com muita rapidez a água e vai ficando seca. E vai ficando ruim de trabalhar, né? Então eu acabei fazendo menos. Aqui eu vou ir preenchendo bastante fiozinho. Concentrar os cachinhos mais nessa parte aqui de baixo do cabelo dela, porque a parte de cima é bem lisa. E assim, aos pouquinhos, nós vamos alcançando aí o resultado fofurento do cabelinho da nossa fadinha, a fada Laura. Esse tom que eu usei aqui pro cabelo dela é o preto mesmo, que o cabelo dela de fato é preto. Eu uso aqui muito um tom marrom escuro, geralmente é muito pedido aqui, mas o dela aqui é preto, preto mesmo. Aqui eu peguei um pedaço de massa, abri, estiquei ele aqui numa espessura mais ou menos, e eu vou fazer um enxerto aqui, porque de lado a cabecinha dela tava dando uma diferença aqui na altura dos fios, e aí para não ficar com esse detalhe mais baixo, eu vou preencher aqui. Como eu não vou fazer muitos fios aqui em cima, que o cabelo dela não tem volume em cima, ele tem mais volume embaixo, porque o cabelo dela é liso em cima e cacheado nas pontas. Então ele não é aquele cabelo volumoso em cima. E aí, para acompanhar os cachos aqui e não ficar deformada a cabecinha, eu vou colocar um pouco de massa, porque eu não vou fazer fios aleatórios aqui. Aqui vai ser somente uma camada mesmo. Então não vou preencher com várias camadas. E aí não dá pra fazer do jeito que eu faço, geralmente camada por camada na parte de cima. Então a parte de baixo tem que ficar mais preenchida e a de cima um pouquinho mais suave. Então eu vou preencher ali com um pedacinho de massa, e aonde vai tendo aqui algumas aberturas também, para poder ir fazendo esse movimento no cabelinho dela. Aqui eu umedeci com água, estou passando o pincel com água também, para poder alisar e deixar os fios bem uniformes. E vou apertando um pouquinho com a mão para ir alcançando o jeitinho que eu quero, e vou alisando aqui o máximo que eu posso, somente com água, tá bom? Você pode ver que tá ficando um pouquinho cinza, meio esbranquiçado, mas é água mesmo. Aqui você não pode passar cola de forma alguma, porque a cola deixa, depois que seca, ela fica com um brilho. Então aqui tem que ser somente água mesmo, tá bom? Vai umedecendo. E aqui eu vou fazer os detalhes das marcações como se fossem os próprios fios. Então você viu que eu fiz camadas de cabelinhos ali na parte de baixo, e aqui em cima eu alinhei
com a parte de baixo, para a cabecinha ficar com o formato do crânio, e vim alisando, umedecendo e mantendo aqui na mesma altura. Aí eu vim e fiz a marcação com a esteca, e agora eu vou passar um pouquinho de água por cima das marcações para deixar elas mais suaves. Vamos deixar ela só marcada. Porque, como eu falei com vocês, aqui não vão muitas camadas nesse cabelo aqui na parte de cima. Aproveita, já deixa o seu like aí, ative as notificações para você receber os próximos vídeos. Tem muito vídeo legal vindo por aí. E também comenta aí pra mim se você tem hábito de fazer o cabelinho dessa forma, se você já fez fadinha. Deixe nos comentários se você gostou de aprender aqui comigo essas fofuras. Pode deixar sugestões aí também. É muito bom e é relevante. O YouTube vê a importância do vídeo e entrega para mais pessoas, podendo ajudar aí o nosso canal a crescer. Aqui eu não fiz a parte da frente porque primeiro eu tenho que fazer a parte da pintura do rostinho. Aqui eu vou começar fazendo a pintura da base. Essa base já está seca e aí ela já está feita aí com a textura num tom marrom. E aí eu vou pegar a tinta marrom escura e um outro tom aqui de marrom mais claro e vou ir fazendo nas partes onde tem a marcação das pedrinhas. Eu gosto bastante de usar essa textura aqui de pedrinhas. Ela é bem bonitinha, dá pra usar ela em bases marrons, cinzas, pretas. Essa que eu já usei aqui até hoje, eu ainda não usei de outra cor, mas dá um efeito bem legal, esse efeito de pedras. E como ela é uma fada, ela vai em cima do bolo. A mamãe me pediu, falou que eu poderia fazer ela marrom mesmo, então eu fiz marrom e pus alguns detalhes ali nela também depois com umas florzinhas, como parte de floresta, grama, né, e ela não queria verde, aí eu fiz no tom marrom e ficou bem legal. Aqui eu vou tirar o excesso da tinta, onde eu passei aqui nas marcações, com um pano úmido. E aí vou ir mesclando aqui agora com uma cor mais clara, para dar um efeito mesmo, para não ficar tudo muito padronizado, porque chão e terra sempre tem pedras, né? Paisagem sempre tem uma mistura de tons. Então, para ficar bem legal aqui, eu fiz o acabamento com as duas cores. E aí aqui agora eu vou passar um pouquinho do preto, só um sujinho aqui mesmo, para dar uma sombreada nas laterais. Eu só sujei o dedo ali com a tinta, bem pouquinho, a tinta tá bem ressecadinha. E agora eu vou, isso para fazer uma sombra, tá? Dar uma escurecida ali na base. E agora eu vou dar uma iluminação com a tinta branca. Fazer o mesmo processo que eu fiz com a preta, porém com a branca. Como eu falei com vocês, o vídeo está acelerado no 2.0 para poder ficar melhor para você assistir, mas dá aí para poder ver como é feito o efeito e você consegue realizar aí na sua casa também. Aqui no seu ateliê. Aí eu peguei aqui agora um mesmo dedo de brilho, pó brilhante. E vou ir passando aqui para poder dar um efeito brilhoso aqui na base. Fica um efeito muito lindo quando você vê ao vivo. Pessoalmente você vê a diferença. Aqui no vídeo dá pra ver bem pouco, mas dá um efeito bem legal. Então, se você tiver o pó brilhante aí, você coloca. Se você não tiver o pó brilhante, pode ser aquele pó iluminador também de maquiagem, também dá. Aqui no caso eu uso pó brilhante, que são desses pós aí para artesanato. E é uma ótima opção. Aqui eu já colei ela na base, tá bom? Aqui já se passaram algumas horas. E eu vou fazer aqui a pintura do rostinho. O cabelo dela não vai tanto no rosto, mas eu deixei para fazer a pintura antes de acabar ali os fios, porque se eu resolvesse colocar algum detalhe, não me atrapalharia. Eu sempre gosto de fazer a pintura do rostinho antes de fazer o acabamento do cabelo. Então, se for um caso muito extremo, que não tiver jeito mesmo, igual o dela aqui, por exemplo, não vai cabelinho no rosto. Porém, como eu também queria deixar o cabelo dar uma ressecada ali atrás, aí eu aproveitei para poder fazer a pintura do rostinho, enquanto esse cabelo resseca também. E aqui também eu colei ela na base. Então aqui no dia seguinte, eu fiz a outra parte do cabelinho ontem, né, no vídeo anterior. E vocês me desculpem, meu cachorro tá latindo, gente, porque já tá de madrugada, porém
Está passando aqui o caminhão para fazer a coleta de lixo e aí eles ficam agitados. Mas essa é a hora que eu consigo fazer aqui a dublagem do vídeo, então pode ser que tenha essa interferência aí, vocês me desculpem. Ignorem, por favor, enquanto for possível. Aqui eu estou fazendo os cílios dela. O vídeo ficou um pouquinho embaçado aí na hora, não deu foco. Mas eu uso um pincel filetinho. Esse pincel aqui é um dos pincéis que eu uso desses kitzinhos, de pincel baratinho mesmo. De maquiagem, porém eu deixo a ponta dele bem fininha ali. E aí aqui eu estou fazendo os cílios, já fiz a sobrancelha dela, estou fazendo os cíliozinhos. Estou usando aqui o tom preto mesmo, porque a sobrancelha dela é bem escura e é um preto, não é marrom. Geralmente eu uso marrom escuro para fazer as sobrancelhas, mas nesse caso aqui o tom dela é bem escuro da sobrancelha, preto mesmo. O cabelo dela é pretinho, muito bonito. E aí eu fiz de preto por isso mesmo. E aqui agora eu vou fazer o detalhe aqui dos cílios. Está ficando bem fofinho. Ela já está colada na base. Ontem, enquanto o cabelo secava, depois que eu finalizei a base, eu já colei ela para que hoje eu pudesse manusear ela de uma forma melhor, né? Ela já tivesse mais firme. Então, aqui eu já estou segurando com mais tranquilidade, porque ela já está mais presa. Ela ainda vai ficar na posição ali secando mais um tempo, porque é uma peça grande, mas eu já posso manusear ela aqui com tranquilidade. Cílios ali não gostei, estou retirando aqui com algodão. E vou passar aqui um pouquinho de água na tinta marrom para dar uma amolecida. Na verdade eu não tirei os cílios não, eu tirei ali, foi o excesso. Eu achei que eu tinha apagado, mas não, foi o excesso. Aqui eu já fiz o risco da pupila dos olhos dela. O tom do olho vai ser castanho escuro, que a mamãe me falou. Então eu vou pegar aqui um marrom. E eu já fiz com lápis de escrever. Eu sempre uso lápis de escrever antes, faço o círculo e depois eu venho só preenchendo. Mas aí no vídeo não dá pra ver. Aí aqui eu já faço lá a pupila dos olhos, os dois olhinhos. Aqui é tinta PVA fosca marrom. Coloquei um pouquinho de água ali, que a minha tampinha já estava bem seca. Mas é pouco. Aqui eu vou deixar ela dar uma breve ressecada. Vou passar ali um pedacinho de algodão no pincelzinho para tirar o excesso ali. Eu errei. Eu vou ir preenchendo até ficar certinho. Está ficando uma fofurinha. Tem pouco tempo que eu faço esses bonecos grandes. Eu comecei a desenvolvê-los agora em 2024, quando eu fiz o parabéns da minha bebê. Eu tenho vídeos aí no canal, depois vocês dêem uma olhada. Foi a primeira vez que eu fiz os bonecos grandes assim com mais quantidade. O primeiro foi um desafio do curso Raízes que eu participo, o curso da Sabisqui. Sou aluna da Sá, e eu fiz uma boneca e depois muito tempo que eu comecei a fazer os da minha bebê, porque por causa da demanda eu ainda não tinha me desafiado a fazer peças grandes. Minhas peças sempre foram menorzinhas. E aí depois que eu fiz o aniversário da minha bebê, eu acabei pegando gosto, achei muito legal, gostei bastante e comecei a fazer e testei alguns aqui e disponibilizei no meu catálogo. E aí aos poucos as encomendas vão chegando. E então tem saído fofurinhas dessa daqui, desse tamanho aqui, no ateliê com frequência. E aos pouquinhos eu vou mostrando pra você. Já saiu aqui enfermeira, já saiu um casal de noivinhos, já saiu 2 participantes de uma equipe de trilha, a fadinha Laura, um médico, fiz o meu esposo também, fiz a minha bebê, fiz os bichinhos da fazendinha dela, todos nesse tamanho aqui, que a média é 18 centímetros da cabeça ao pé, fora a base. Na festinha da minha bebê eu fiz abelha, porco, vaca, cavalo, fiz ela em 2 versões, fiz a vaquinha, fiz a galinha,
todos nesse tamanho. E aí eu fui pegando um jeito e depois eu lancei os bonecos também para encomenda. E tenho gostado muito, é um formato muito fofinho, ele é bem cabeçudo. E o pessoal também está aos pouquinhos se acostumando e gostando da modelagem. Então adaptei algumas coisinhas aqui para o meu estilo, algumas medidas, mas é muito fofinho. Eu amo fazer parte do curso da Sá. O curso Raízes é um divisor de águas na minha vida, é um diferencial. É maravilhoso, é muito conteúdo legal. E a modelagem vai tomando forma, a gente vai se encontrando aos poucos. E essa aqui é uma das minhas criações provenientes do curso Raízes. Aqui eu estou fazendo acabamento na parte da frente. Você viu ali que eu abri uma massa, cortei, fiz a marcação na frente e atrás, cortei algumas tirinhas e vim preenchendo aqui na frente. Então não dava para mim deitar a boneca aqui porque é frente, eu precisava fazer ela em pé. Então você vai ver basicamente a parte de cima dela aqui. Aqui eu estou fazendo acabamento do cabelinho aqui em cima, fiz com pincel modelador. Aqui a gente vai dando aquela olhadinha básica e vou umedecer ali. Vou fazer os fiozinhos primeiro e depois eu vou vir fazendo, alisando a parte aqui do acabamento para poder marcar os fios nesse meio aqui onde eu estou fazendo a junção do cabelo. O cabelo eu fiz ele um pouquinho de lado, do lado direito, do lado esquerdo para o direito, que é onde tem a divisão do cabelo dela. E vou fazer umas mechinhas aqui para dar acabamento aqui na parte da frente. Essas aqui estão ficando um pouquinho mais largas para poder preencher, porque eu vou fazer uma marcação ali e eu vou dar um pequeno volume aqui nessa parte da frente. Mas é pequeno, igual tá na foto referência que a mãe da Laura me encaminhou, a Edna. Porque o cabelo dela, como eu falei com vocês, não tem muito volume em cima. Mas aqui o cabelo dela está de lado. Então um lado tem que ser um pouco mais alto que o outro, certo? Porque mostra que um lado tá mais cheio, né? Se tivesse dividido meio a meio, os dois ficariam mais baixinhos e iguais. Mas aqui, como um lado é lateral, aí um tem sempre que ficar mais cheio e acompanhar. E os fios também tem sempre que ficar menor um pouco, tá bom? Porque quando a gente passa, se o cabelo for do mesmo tamanho, se ele não for um cabelo repicado, principalmente, se for repicado, mais ainda. Se a gente passa ele de um lado para o outro, ele reduz um pouco o tamanho. Ele não pode ficar do mesmo tamanho que o restante dos fios, porque não é proporcional, certo? Porque ele não tá na metade do cabelo. Então, é muito importante a gente se atentar a esses detalhes, tá bom? E aqui agora começou a latir, além dos meus cachorros, o da vizinha também. Eu tenho dois e da vizinha ali, eu não sei se é um ou se é dois que tá latindo, mas estamos chegando na reta final do vídeo. Eu espero que você tenha aprendido muito, aproveitado as dicas. Olha só como ela ficou fofinha. Foi uma trajetória bem legal para poder confeccionar essa lindeza. Aqui eu vou fazer mais um preenchimento aqui nas partes onde ficou um pouquinho mais clara dos olhinhos e depois eu faço a pupila preta. Só que acabou que eu não gravei a parte da preta, mas é você fazer um círculo preto mesmo e depois fazer o pingo de luz branquinho depois que tiver seco. E quem tiver dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu faço um próximo vídeo mostrando só como é que eu faço isso. Mas acabou que eu esqueci de gravar esse pedaço, fiz aqui depois na rotina e ficou sem esse pedacinho do vídeo, mas dá pra você ter uma noção aí que é bem simples. Aqui eu preenchi esse pedacinho que estava um pouquinho mais claro, fiz ali um preenchimento na base da pedrinha, dei uma escurecida nela, porque depois eu fiz uma texturinha simples nela ali para dar um acabamento, um sombreamento também, porque é uma continuação da base. Vai ser um pouquinho de tinta mais escura ali. Como eu tava com a mesma cor nos olhinhos, eu aproveitei o sujinho do pincel. E basicamente a nossa fadinha ficou assim. Olha só que coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada, amei cada detalhe da Laura. A Laura também gostou bastante. A mamãe me mandou foto do bolo, ficou muito lindo. E se você quiser ver essa fofurinha, você também pode olhar lá nas minhas redes sociais.
que tem essa lindeza disponível por lá. Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!